O tema hoje vai ser sobre algo que não foi feito para nós. E Deus não fez nós para ir para esse lugar. Que lugar é esse? O inferno. Pastor, que assunto é esse, pastor? Eu não gosto nem de ouvir essa palavra. Vocês não têm ideia. Os demônios, ele não suporta ouvir essa voz, essa palavra. Sabe por quê, igreja? Porque eles têm convicção. Eles têm convicção que o único lugar garantido para ele é o inferno. Mas na verdade, essa palavra inferno, nos manuscritos originais, ela dá seu nome de Geena. E algumas traduções, quando traduziram do grego para o português, alguns escritores, eles colocaram o nome de inferno, Tártaro, Seol, mas não importa. O que importa é que esse lugar existe. E este lugar foi criado por Deus. Pastor, que negócio é esse? Para aí, pastor. Deus criou o Geena, o Tártaro, o Seol, o inferno. Sim, igreja. Foi Deus que criou. Não esqueça. Deus não criou para nós. Deus não criou este lugar para nós. Deus não criou nós para ir para este lugar. Esse lugar não é nosso. Não é para lá que eu vou. Eu tenho convicção, em nome de Jesus, que a minha alma não vai para este lugar. Se você não tiver convicção da sua salvação, quem que vai ter? Se você não crê na sua salvação, quem é que vai crer? Porque é tudo pela fé. Até para nós crermos que Jesus morreu na cruz, é pela fé. O que é que garante que Jesus morreu na cruz? A nossa fé. Mas a nossa fé na palavra de Deus. Se este livro chamado Bíblia diz que Jesus morreu na cruz por mim, eu creio. Se este livro diz que um grande peixe engoliu Jonas, eu creio. Aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. Aqui é o registro de tudo que Deus fez. É o registro de tudo que Deus ainda irá fazer. Está aqui. E eu creio, igreja, que este livro é a palavra de Deus. Eu creio que este livro é o próprio Deus. Não esses papéis, que esses papéis aqui são físicos. Neste papel aqui tem tinta, é papel. Isso se acaba ou não? Isto envelhece. Mas o que está escrito aqui não se destrói. Então, a Bíblia é um livro, um conjunto de livros, com 66 livros. E este livro, por estar aberto, seja numa prateleira, na cabeceira de uma cama, em qualquer lugar,
ele por si próprio, não é garantia que o mal não vai chegar. Mas este livro, ele precisa que alguém dê voz. Ele precisa que alguém dê voz a essa palavra. Porque o que está escrito aqui, amada igreja, é espiritual. Por isso que nós pegamos esta palavra e damos voz. E a nossa voz é espiritual. E quando a nossa voz, ela está baseada nessa estrutura da palavra do Senhor, esta palavra que saiu daqui de um papel físico, das tintas físicas, eu dei voz a esta palavra, e esta palavra, ela é espiritual. E precisa que nós damos voz a esta palavra. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. No dia que você for falar de Jesus para alguém e perguntar, a primeira pergunta que você pode fazer: você crê que este livro chamado Bíblia é a palavra de Deus? Não, não creio. O que é que você vai fazer mais ali? Você não vai abrir a cabeça da pessoa para colocar a Bíblia, respeita. Se a pessoa não creia, problema da pessoa. A Bíblia diz que não é pela força e nem pela violência. E se você for pela violência, você vai provocar uma situação de brigas, discórdias. E você vai ser responsável por essa discórdia. Então, se a pessoa não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, amém. Não insista. Nós não convencemos ninguém do pecado. Você não convence. Um ser humano não convence ninguém do pecado. É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. A não ser que é um propósito do Senhor, o Espírito Santo, através do seu Espírito, para tentar convencer aquela pessoa sabiamente. Aí sim. Mas você, pela sua força, não vai mudar. É por isso que nós aprendemos do Espírito Santo, amada igreja, sabe o que? Respeitar as pessoas. Respeitar as religiões. Amar a todos. Porque Deus ama a todos. Deus ama o pecador? Sim. Porque quando nós estávamos mergulhados no pecado, Deus nos amava? Sim. Deixou de amar? Ele aborrece o quê? O pecado. Mas por que Deus aborrece o pecado? Porque Ele é santo. E Ele não pode contemplar o pecado. Deus não pode contemplar o quê? O pecado. A Bíblia diz que o caminho do Senhor é santo. E o imundo não passa por ele. Quando Deus criou o homem chamado Adão, Deus criou o homem dentro de uma santidade. O homem era perfeito. O homem não tinha defeitos. O homem não tinha pecado. O homem não tinha desejo por pecado. O homem foi feito em seu plano original, parecido com Deus. E Deus estabelece através do homem chamado Adão obediência. Não foi isso? Deus pega Adão, mostra
o jardim do Éden. O jardim do Éden representa a presença de Deus. O homem estava na presença de Deus. E ele mostra assim: Adão, está vendo o jardim do Éden lá? Estou. Ali tem uma árvore da vida. Ali tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali tem a árvore que produz frutos para dar teu alimento. Tem uma coisa, Adão: a árvore do conhecimento do bem e do mal, não toque, tá bom? Você não toque, porque no dia que você tocar, morrerás. Aquela árvore, ela representava, igreja, não é um pé de jaqueira, não é um pé de manga. Esta árvore, ela é simbólica. Ela simboliza obediência. Então Deus fala assim: enquanto você estiver obediente à minha palavra, eu estarei contigo. Mas no dia que você desobedecer, vai morrer. Você vai estar afastado de mim, porque eu não posso contemplar o quê? O pecado. Todos conhecem a história. Adão desobedece. O que acontece quando Adão desobedece? Ele morreu espiritualmente. Ele não morreu fisicamente. Ele continuou vivo. O seu corpo vivo ali. A sua alma intacta ali dentro. O seu espírito ali dentro. Mas espiritualmente ele estava o quê? Morto. Então, a desobediência foi a mãe do pecado. Isso quer dizer, o pecado gerou a morte. O pecado produziu o quê? Algo que não existia, a morte. Então, a morte veio como uma punição para o quê? Para o corpo. O homem já tinha morrido espiritualmente, e agora faltaria a morte física também. A palavra diz em Romano que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Só que para haver este pecado, esse não foi o primeiro, porque já tinha acontecido o pecado nos céus. Dos anjos o quê? Se rebelar contra Deus. E Deus fez o quê? Expulsou. O que Deus cria? Para punir aqueles anjos que se rebelaram contra Deus. Deus não poupou sequer os anjos. Eles foram expulsos da presença de Deus, porque o pecado não poderia estar nos céus. O pecado não pode estar na presença de Deus. Deus é santo. Deus não permite que a sua santidade seja ferida. Ele é santo. Então Deus criou o quê? O Gêena, o Tártaro, o inferno, a qual nós chamamos. Este lugar, Apocalipse diz que ainda não tem habitantes, está vazio. Nenhum da terça parte daqueles anjos ainda estão nesse lugar. Tem ninguém lá. Este lugar foi reservado por Deus, aonde significa, amada igreja, a ira de Deus, a revolta de Deus contra o pecado, contra Satanás. Então ele tem a consciência que o único lugar garantido por ele é este lugar, que Apocalipse diz que no dia do julgamento final
serão lançados dentro do Geena. Esta palavra Geena, ela é derivada e baseada, amada igreja, em um lugar chamado Inom, que nós vamos ver agora em 2 Crônica 33, do versículo 1 ao 6. Porque o Senhor Jesus se referia a esta palavra a um local, a um lugar, que nós vamos conhecer agora este lugar, para vocês terem uma ideia, como era este lugar, onde o Senhor fez uma referência a este lugar, o Vale de Inom. Que lugar é esse, pastor? Então vamos ver que lugar é esse. Vamos lá. 2 Crônica 33. 2 Crônica 33, do versículo 1 ao 6 em diante. Observe. O rei Manassés, ele assumiu o trono para reinar em Israel com 12 anos de idade. Imagine uma criança, 12 anos, reinando a nação. E ele foi o rei que ficou mais tempo em um reinado, 55 anos. Este rei foi um dos piores de todos os reis ímpios. E a gente vai ver o que aconteceu no reinado dele e o que acontecia com as pessoas, aonde o Senhor, ele fazia alusão a esse vale de Inom, que era o Geena. Então vamos lá. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal ao quem? Ao quê? Ele fez o que era bom, o que era mal. Ele começou a fazer tudo mal perante os olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Balaíns, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, e ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e argoeiros e feitiçarias, e consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar ira. Ok. O rei Ezequias, que é o pai de Manassés, quando ele assume o trono, o que ele faz? O primeiro ato dele: tirar dentro de Israel os deuses estranhos. E dentro da casa do Senhor, que estava todos os deuses estranhos, ele limpou, tirou. Aqui não. Israel é uma terra santa, e Israel reconhece que só há um Deus, Jeová, há um Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E ele limpa, tira todos os deuses estranhos. Aí ele morre. Quem que assume o lugar do seu pai? Manassés. O que faz Manassés? Ele volta a implantar em todos os lugares de Israel e na casa, no templo de Deus, os deuses estranhos. Levantou os argoeiros, os feiticeiros. Aí começou. Havia um deus chamado Moloque. Eles implantaram dentro de Israel o deus Moloque.
O Deus de Israel não é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus Moloque. Era o Deus que aceitava os sacrifícios de crianças. Aquela nação pegava os seus filhos, amarrava nas estátuas do Deus Moloque, amarrava e queimava vivo as suas crianças, em oferenda ao Deus Moloque. Aquelas estátuas de bronze, elas ficavam vermelhas de fogo, e as crianças tornavam em cinza. Por isso, aquele lugar chamava o Vale do Inom. Sacrificava os seus pais, sacrificava as suas crianças para o Deus Moloque, para uma divindade das trevas. E aquele rei, ele começou a fazer tudo pior do que os outros. Esse vale de Inom ficava no leste de Jerusalém, de Israel. E com o passar do tempo, isso se transformou em um lixão, onde jogava os restos mortais das pessoas, o lixo. E aquilo ficava, aquele lixo, aquele fogo de monturo. Sabe o que é fogo de monturo, né? Você vê só a fumaça, né? Mas por baixo está o quê? O fogo está comendo ali por baixo. Você não vê o fogo. Você vê aquela fumaça fedentina no Vale de Inom. E muitos restos mortais ou restos animais não eram queimados. Aí apodrecia. Aí os bichos vinham e comiam. Então, quando Jesus faz alusão ao Geena, baseado ali em algo que aconteceu no Vale de Inom, que aquele fogo de monturo, o que o fogo não conseguia consumir, os vermes, os bichos comiam. Por isso que a Bíblia fala que o Geena é um lugar aonde os vermes não morrem. A coisa é mais séria que podemos imaginar, igreja. Igreja, esse lugar não foi feito para nós. Igreja, esse lugar não foi feito para mim nem para você. Como um Deus tão misericordioso lança ou vai lançar os homens dentro das trevas? Não, mas a escolha não é de Deus. Deus não escolhe onde nós iremos passar a eternidade, igreja. Como Deus criou o inferno para Satanás e os ímpios, Deus criou os céus para os obedientes, os tementes à sua palavra. No livro de Deuteronômio, a Bíblia fala as bênçãos decorrente da obediência e a maldição decorrente da desobediência. Eis que ponho o céu e o inferno. Escolha. Igreja, a escolha é nossa. Você, mãe e pai, você não tem como decidir se seu filho vai para o céu ou para o inferno. Se morrer criança, vai para o céu. Mas vão crescerem. Nós não decidimos o destino dos outros, nós decidimos o nosso destino. Eu sou responsável pela minha alma. Eu sou responsável onde vou passar a eternidade. Não é a igreja que é responsável. Sou eu que sou responsável. A palavra diz, igreja, quem é que vai para o inferno?
quem é que vai para o inferno? Salmos 9:17. Salmos 9:17. Assim que eu falar, já coloca lá na tela, viu? Fica atento aí. Salmos 9:17. Há um grupo que irão para este lugar. Os ímpios. Olha a primeira classe, viu? Olha quem vai para lá. Os ímpios serão lançados aonde? Quem é que vai lançar? Hein? Quem vai lançar os ímpios no inferno? É o diabo? E todas as nações que se esquecem de quem? Lembra que a Bíblia fala assim: todos aqueles que me confessam diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Vocês têm noção, igreja, o que é? Naquele dia da prestação de conta, lá no juízo final, ouvi bradar da boca do nosso Senhor: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Porque lá na terra você nunca me conheceu, você não quis me conhecer, você me envergonhou, você me desprezou, você preferiu honrar as pessoas, mas não me honrar. Você preferiu abraçar as pessoas, mas não me abraçar. Por que você teve tanta vergonha de mim lá na terra? Eu morri na cruz, eu dei a minha vida por você, o meu sangue foi jorrado por você, e por que você me negou? Cuidado, não esqueça de Deus. É Ele quem dá esse ar para nós respirarmos. Porque se Ele trancar esse oxigênio 10 segundos, você já fica, agora está lembrando do ar, do oxigênio? A gente só lembra desse oxigênio quando falta. Eu fico imaginando aquelas pessoas que foram acometidas pela Covid, que muitas morreram com problema no pulmão lá, que era geralmente, aí tinha que botar o balão de oxigênio. Imagina uma pessoa, você procurando o ar e não encontra. É nesse momento que vão dar falta da importância desse oxigênio que nós respiramos. E a gente não lembra, né? A gente sequer nem agradece: Senhor, muito obrigado por estar respirando esse oxigênio. Porque se o Senhor trancar 10 segundos, eu vou cair aqui duro. Não esqueça, igreja. Procure andar sempre conectado com o Senhor. Porque você pode se esconder, esquecer de Deus e morrer numa condição de esquecimento de Deus. E a palavra diz, igreja, os ímpios são todas aquelas pessoas que praticam a impiedade, que estão sem a luz de Deus, sem a presença de Deus, com o coração endurecido.
E a Bíblia diz que os ímpios, aqueles que esquecem de Deus, eles vão ter o mesmo destino. Povos, nações. Deus é misericordioso? É. Mas Deus acabou cidades com fogo. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Destruiu. Para que vocês tenham ideia hoje, Sodoma e Gomorra, segundo os historiadores, Sodoma e Gomorra está debaixo do Mar Morto. O Mar Morto, a densidade de sal é tão grande, se uma pessoa pular dentro do Mar Morto, que é o mar, que é tanto sal, o ser humano não afunda. Lá eles tomam banho, sem roupa de mergulho, não consegue afundar. Pega uma criança e joga no Mar Morto, não afunda. E é água, só que a densidade de sal é muito densa. E os estudos apontam que Sodoma e Gomorra está debaixo do Mar Morto. Foi destruída com fogo, amada igreja. A ira de Deus. Acabou tudo. Por isso que Deus enviou seu Filho para morrer na cruz por nós. Porque nós estávamos condenados à morte eterna. Por isso que aceitar a Jesus é pela fé. Eu já fui para a cruz pela fé, porque eu creio que Jesus já foi por mim e eu não preciso ir mais para a cruz. Ele foi por mim, Ele morreu por nós. Eu não preciso mais ser sacrificado, cortado os pedaços para ir para a cruz, não, igreja. Eu aceitei a morte de Cristo, foi pela fé. Porque sem cruz não há evangelho. O reino dos céus, a palavra diz que é tomado através de esforços. Por isso que a Bíblia diz: esforçai-vos ao entrar pela porta estreita. Mas o que faz muitos cristãos? A Bíblia diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas estreito é o caminho que leva o quê? A salvação. Mas é tão estreito esse caminho que só passa a alma. É por meio das tribulações que nós entramos no reino dos céus. É por isso que às vezes, crente, às vezes você não entende que está passando uma luta tremenda, mas dentro de você diz: eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto. Vem o desemprego, vem os problemas na família, problema no casamento, problema com filhos, problema na empresa, problema de todos os lados, mas dentro de você está lá: eu não desisto do meu Cristo. Ainda que arranque a minha língua, mas os meus pensamentos estão intactos para eu gritar: Jesus. O reino dos céus é tomado com esforços. A que ponto chega o ser humano? Queimar vivo os seus filhos, oferecendo aos deuses da mitologia grega daquela época. A que ponto? A que ponto hoje um ser humano com ódio no coração é capaz de tirar a vida dos seus semelhantes? A que ponto chega um ser humano matar a sua semelhança ali, ter prazer de matar? Como que pode um ser humano ter prazer de matar outro? Como que pode um ser humano ter prazer em ver outro sofrer? Estes, se não se arrependerem, terão o mesmo destino que Satanás vai ter com seus demônios. Pare, repense, igreja. Vale a pena servir esse Deus?
Vale a pena servir esse Deus? Não veja a igreja como a igreja é salvadora, que ela não salva. Não veja a religião como a religião vai lhe salvar. Não faça isso. É Cristo que nos salva. É na igreja onde nós ouvimos a palavra, e a palavra do Senhor pode decidir o nosso destino. Porque hoje, tantos e tantos crentes que já não têm mais desejo de buscar a Deus, não tem mais desejo de andar com Deus, não tem mais desejo de ler Bíblia, não tem mais desejo de orar, não tem mais desejo, amada igreja, sequer de se esforçar para andar com o Senhor. Cuidado. Cuidado com o comodismo. O momento mais difícil da vida de um crente é quando ele pensa que a vida chegou a um patamar que tudo está favorável. Quando não há mais perseguição, quando não há mais injustiça, quando não há mais intrigas. Um dos momentos mais difíceis da vida de um crente é quando você pensa, imagina, que está tudo bem na sua vida. Este momento é o momento onde a nossa natureza, ela se deleita, ela se acomoda. Para que orar? Para que ir para a igreja hoje? O culto aqui está acontecendo, mas olha a igreja, olha a quantidade dos irmãos. Estão aonde agora? Alguns foram para a feira, outros estão lá agora, enfrentam a TV. Quem sabe muitos casais agora, família, o cacete está comendo agora lá, briga, discussões, tudo disperso, sabendo que nós temos responsabilidades, compromissos. Amanhã podemos não encontrar mais esse tempinho de vir para a igreja. Esse tempo que falta, que a gente não vai e não completa, amanhã pode fazer falta para nós, de procurar esse momento e não ter mais. E não ter mais. A Bíblia diz que o Deus deste século, o Deus desse século é um Deus de D minúsculo. É um Deus abaixo do nosso Deus. É um Deus limitado, porém com muito poder, mas um poder limitado. Esse Deus desse século, ele é a cópia de Deus. É a xerox de Deus. Ele é imitador de Deus. Ele cegou o entendimento da humanidade para que não resplandeça a luz do Evangelho. Porque é a luz do Evangelho que nos projeta ao mundo espiritual de luz da presença de Deus. E o reino dele não é um reino de luz, é um reino de quê? De trevas. Que ele quer que este mundo e reino de treva permaneça dentro da mentalidade da humanidade, porque assim ele vai dominar com facilidade. Uma mente de trevas, pensamentos de trevas, coração de trevas, mentes manipuladas pelas trevas, e chega ao ponto de o próprio ser humano ele se levantar contra o próprio Deus e desconhecer Deus, como o rei Manassés fez naquela época. Aqui não tem negócio de Deus de Israel, o Deus criador do céu, não, nesse negócio não. Aqui em todo o espaço de Israel terá outros deuses, deuses estranhos. Esse é o nosso Deus. E agora vamos sacrificar ao nosso Deus Moloque. Olha que ponto chegou. O Deus Moloque,
O Deus que recebia sacrifício com a vida das crianças sacrificadas. Esta prática de sacrificar criança ao Deus Moloque, isso já existia há mais de 1000 e tantos anos atrás, antes de Jesus vir a esse mundo. E hoje, o que mais se noticia, crianças que desaparecem, ou nunca viram isso? O que mais se noticia nos jornais, de lugares que sacrificaram crianças. Coloca lá no YouTube, bota lá, crianças sacrificadas, para tu ver uma coisa, crianças que sumiram, para tu ver uma coisa. O Deus Moloque, ele existe. Ele não parou de buscar o sacrifício do sangue dos inocentes. A que ponto chega o ser humano? Quantas crianças são sacrificadas em rituais satânicos, igreja? Quantas crianças? Quantos órgãos de criança são retirados? O próprio jornais noticia isso. Não é segredo isso. Eu lembro que uma época lá em Salvador, eu morava lá. Era um tal de sumir criança, né? Sumiu criança nunca mais, até hoje. E em muitos casos pegaram crianças cortadas nas encruzilhadas. Estes, um dia pagaram um preço. Um dia pagaram um preço. Vai para Marcos 9:43. Marcos 9:43. A Bíblia diz que os ímpios, eles são mais velozes do que os filhos da luz. Como entender isso? Quando nós estávamos no mundo, principalmente que você gostar de carnaval, em Salvador, termina o carnaval hoje, amanhã ele já compra já os abadás para o ano que vem, para dividir em 12 vezes. E é caro, não é barato. Para você fazer parte de um bloco daquele ali, diga aí, é muito dinheiro, é caro. 2.000, 3.000 reais, tá? Mas eles trabalham, suam, mas ele compra. Sabe para quê, igreja? Para no carnaval não tem cansaço, não tem dor, não tem nada. Amanhece o dia lá, pulando, drogas, prostituindo. E muitos vão para o carnaval sabendo que no dia seguinte vai ter que trabalhar. Da rua mesmo volta para o trabalho, nem para casa vai. Mas fazem com tanta intrepidez, com tanta vontade. Tem tanto prazer de amanhecer o dia cheio de cachaça, tanto prazer de amanhecer o dia, amada igreja, gastando tudo que ganhou durante o mês, gasta numa noite, numa madrugada, na orgia, nas drogas. Enquanto o crente se converte, a pessoa se converte. O culto começa às 18 horas. 18 horas está em casa tomando banho ainda. 18 horas está jantando. Não tem compromisso, nem com os horários. Você que um dia recebeu uma intimação para comparecer diante de um juiz no fórum. Você sabe que a audiência é 10 horas da manhã. Vá às 10h30 lá. Vá às 10h30. Pelo contrário, muitos nem dormem. Já dormem preocupado o que pode acontecer na audiência.
Vai de qualquer jeito na audiência. Vai lá de shortzinho lá, vá. Nem entra no fórum. Ei, psiu, aqui tem um padrão, respeito, reverência aqui. Até as vestes. Você não vai para uma audiência de short, vai. Entra num fórum de short, vai lá, tente. Vai lá. Mas a casa de Deus vem de qualquer jeito. A coisa é mais séria que nós podemos imaginar, igreja. Leve a sério a obra do Senhor. A decisão que nós tomamos para andar com o nosso Cristo é uma decisão, eu sei que não é fácil, igreja. A nossa natureza pecaminosa às vezes pende para um lado, pende para o outro, sabe? Não é fácil. Por isso que a Bíblia diz que Deus está em busca dos verdadeiros o quê? Olha aqui, ó. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ireis para o inferno, para o fogo que nunca o quê? Quando fala tirar a mão ou tirar um olho, não é arrancar o olho não. É dizer não ao pecado. Olha aí. Para o fogo que nunca. Esse fogo do inferno não é o fogo de uma caldeira, de uma indústria de ferro de aço, uma siderúrgica. Não, não é esse fogo. Aquele fogo é frio. Aquele fogo é físico, você está vendo. Aquilo é físico. Eu vou dar uma ideia para vocês, para que vocês aproximem mais ou menos o que é esse fogo. Quem um dia aqui já entrou em uma situação tão difícil na sua vida, de agonia, desgosto, angústia, que já passou pela tua cabeça vontade de tirar a vida? Eu já passei por isso. Olha, a irmã Ana Paula já passou, que tomou até chumbinho. Não foi, Ana Paula? O desespero na vida dela foi tão grande que ela bebeu uma grande quantidade de chumbinho. Foi para o hospital, entre a vida e a morte, vai lá. Graças a Deus, pelo milagre de Deus, está aí em pé. Mas só sabe ela, aquele momento que ela pega aquele chumbinho, o que passa pela cabeça dela. É desesperador. Sabe, mas é o que diz, é melhor morrer. Eu não aguento mais de sofrimento. Aquilo é um fogo que está consumindo a pessoa. Esse fogo da angústia, do desespero. Não é um fogo físico de uma caldeira. Tamanho é a angústia, o sofrimento, a dor. O diabo, ele engana a pessoa de uma certa forma, que ele diz o seguinte: ele manipula a mente da pessoa. Ele tem um controle da mente da pessoa. A pessoa está sob domínio. Ele tem um domínio da mente. E a mente é espiritual. Não é o cérebro, não é essa massa cefálica. O pensamento, aquilo é espiritual, é a alma, é a angústia, é a dor da alma. É tão grande que ele coloca na mente da pessoa o seguinte: está vendo aí? Não tem mais jeito para você. Está vendo? Ninguém mais gosta de você. Está vendo? Está tudo acabado. Você está vendo que você não consegue mais sair dessa? Ei, vamos fazer o seguinte. Aí você vai, você tira a sua vida e acabou o sofrimento. O conflito na mente de uma pessoa que vai tirar a sua vida, o suicídio,
em milésimo de segundo, é pensamentos horríveis. A pessoa, ela chega em um momento, é como se ela está dormindo, ela apaga. Ela só enxerga a saída. Vou morrer, o sofrimento vai acabar. Acabou. Ninguém mais vai ver meu sofrimento. Eu vou resolver tudo agora. Se todo suicídio tivesse a oportunidade de voltar para a terra de novo, esses nunca mais iam tirar sua vida. O conflito entre a pessoa e o estado tão profundo de depressão, porque aí já não é mais depressão, aí já é um estado de possessão. A pessoa sai de um estado de depressão, que é uma força de dentro para fora, agora é uma força de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A pessoa está sob o controle do diabo. O mundo espiritual, ele tem o controle do espírito da pessoa, manipula. Então ele mostra a saída. Tira a tua vida. Na hora que a pessoa, por exemplo, a Ana Paula, quando toma com chumbinho, logo ela apagou. Porque o efeito do chumbinho é devastador. É devastador. Vai chegar um momento que a pessoa desmaia, acabou, pronto. Ela não tem mais consciência. Mas um plano divino na vida desta mulher surgiu no momento entre a partida do espírito do corpo. Aí houve a intervenção divina dos céus. Mas digamos, se não houvesse uma intervenção dos céus, ali, enquanto ela estava inconsciente, ela não sabia o que estava fazendo ali. Ela passou um período desacordada, não foi? Ou chegou gelada, igual uma pedra de gelo, não morta. Até ali, a Ana Paula não sabe o que está acontecendo, mas o corpo está vivo. O sangue está bombeando ainda. Então, a alma dela estava no corpo. Porém, a alma dela estava sobre o domínio de Satanás. Mas a pressão foi tão grande na alma que o corpo apaga. Mas ela estava dentro do corpo, porque o corpo não estava morto. Então, uma intervenção dos céus fez com que o corpo reagisse ao chumbinho. Plano de Deus, que até os médicos ficaram surpresos. Mas digamos que o corpo não reagisse, o corpo ia morrer. A alma estava dentro do corpo, estava inconsciente. Mas quando ela deixasse o corpo, porque deixou o corpo, porque o corpo morreu, agora os olhos dela